Olá, eu sou Rafael Oliveira, gestor dos fundos Kinea Prévia Ações e Kinea Gama, e essa é a atualização mensal para o mês de abril. Bom, abril chegou ao fim e novamente o Ibovespa teve uma boa performance, aí pouco menos de 2% no mês, explicado em boa medida pelas empresas de commodities que tiveram um excelente desempenho, mesmo com o real apreciando cerca de 3,5% no mês. Quando era por menos, os preços das commodities em si não param de subir, explicado por uma conjunção rara de fatores que levam a um cenário de escassez, um assunto esse que os nossos cotistas e os nossos seguidores já têm observado e acompanhado isso nas nossas cartas e vídeos aqui na Kinea. E pelo que temos observado, boa parte do fluxo de estrangeiros na Bolsa no mês de abril foi direcionado justamente para esse setor de exportadoras. Outro destaque no mês de abril foram as ações small caps, as ações de baixa capitalização de mercado, que tiveram uma performance positiva no mês de abril, cerca de 4% contra os 2% do Ibovespa que nós já comentamos. Isso aconteceu principalmente por conta de eventos societários que aconteceram ou de fato foram ventilados ao longo do mês, em especial no consumo discricionário. Foi o caso da Hering, da Arezzo, do Grupo Soma, de todas as empresas que ficaram no radar dos investidores quando teve o anúncio do follow-on da Lojas Renner, foi o caso da C&A, da Guararapes, da Marisa, ou até mesmo as empresas de infraestrutura que se beneficiaram da Infra Week, um evento que nós comentamos inclusive no vídeo de março, foi o caso da Santos Brasil. Ou seja, em um mercado de liquidez mais baixa, pode-se esperar um impacto grande, principalmente naquelas empresas que têm uma negociação mais restrita. Como você pode ver nesse gráfico, em abril, a média de negociação da Bolsa ficou em 30 bilhões de reais, mesmo incluindo os vencimentos de opções que são elevados em um mês par, mas excluindo o último dia do mês afetado pelo rebalanceamento do Ibovespa. Isso significou uma queda de 20% na negociação média diária em relação ao acumulado do ano até então. Os fundos de ações da Kinea tiveram um retorno próximo do Ibovespa no mês de abril, sendo que Kinea Gama uma performance um pouquinho melhor do que a Kinea Prévia Ações, dado seu caráter mais arriscado. As empresas de commodities contribuíram mais uma vez para a performance dos fundos e as ações de consumo discricionário que nós já havíamos nos posicionado no mês de março, pensando na antecipação dos investidores à reabertura da economia brasileira, também contribuíram positivamente no mês de abril. Na contramão, as empresas de yield, especialmente shopping centers, incorporadoras e as utilities, jogaram contra, pesaram contra na performance dos fundos, talvez provocado pela volatilidade da curva de juros. Quanto aos próximos meses, nós não estamos vendo uma tendência clara definida. Temos observado uma certa estabilização da Bolsa aí por volta dos 120 mil pontos, que é onde a gente imagina que os mais otimistas, com o avanço da pauta no Congresso, os leilões de infraestrutura e os próprios resultados trimestrais super positivos das empresas, são compradores, e os mais negativos, mais pessimistas, com a situação fiscal brasileira e com a escalada de inflação no mundo, especialmente nos Estados Unidos, com o S&P marcando novos highs, são vendedores. Nós aqui seguimos com o viés mais otimista que nós temos justamente discursado nos últimos 2 meses, acreditando ainda que o processo de reabertura não é linear, que ainda está tomando corpo e que vai favorecer a nossa economia. Nesses níveis de pouco menos de 10 vezes lucro projetado em que a Bolsa está negociando, nós seguimos bastante animados com renda variável no Brasil. De todo modo, nós preferimos focar a nossa atenção naqueles nomes que temos mais confiança do lado micro. Os temas de infraestrutura, reabertura e agronegócio nos agradam bastante, em nomes como Rumo, Hidrovias do Brasil e Simpar. Observe nesse gráfico como a utilização do Porto de Santos tem vindo numa tendência positiva desde 2016 por conta da recuperação econômica e também pela extinção de alguns terminais. Como a Santos Brasil é a única que ainda tem capacidade para absorver um aumento de volumes no Porto de Santos, após a negociação de preço com a Maersk, nós achamos que esse é um dos principais casos que nós temos na nossa carteira dentre os temas citados. Perceba que estamos falando majoritariamente de empresas de valor. Isso reacende uma discussão antiga já, da rotação de empresas de crescimento para empresas de valor. Nós seguimos com a mesma cabeça, de que o processo de reflação global vai levar ainda a um processo de aumento de juros, o que vai prejudicar a valoração das empresas de crescimento. Isso significa que nós temos mantido uma exposição a empresas de crescimento menor
do que nós já mantivemos nos últimos anos. Alguns poucos nomes ainda permanecem na nossa carteira por nós gostarmos justamente do caso micro. É o caso da Intermédica, BTG Pactual, Mercado Livre e a TOTVS. As empresas de commodities ainda seguem com uma grande participação nos nossos portfólios. A tendência para nós é que os preços sigam em elevação, favorecendo a maioria das empresas do setor. O risco de curtíssimo prazo a essa exposição talvez seja a apreciação do real, que tem tido essa tendência ao longo do mês de abril e pode continuar no mês de maio. Os investidores que têm um perfil de trading de curto prazo podem acabar querendo realizar ganhos nessas posições de commodities. E por fim, eu deixo aqui a lembrança para você acessar o nosso canal no Telegram, receber sempre em primeira mão as novidades a respeito dos nossos produtos. E, claro, agradecer sempre a sua atenção e seu interesse pelos fundos da Quineia.